Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus continua nos oferecendo os ensinamentos do Espírito Santo. Hoje, Jesus vai falar que o Espírito Santo ele vai demonstrar para o mundo, para todos nós, demonstrar o significado do pecado, da justiça e do julgamento. Vamos acompanhar a boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei, e quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, como Jesus tem o seu modo de ser de ensinar. Quando Jesus fala, ele fala com tanta força, com tanta autoridade, que os discípulos recebem um banho de paz, de serenidade, de harmonia. Os discípulos acolhem o que Jesus está dizendo e se sentem totalmente tomados, possuídos da graça de Deus. Vamos fazer uma comparação. É como se Jesus tivesse entrado dentro dos discípulos. Vejam que maravilha, né? Então, quando a gente vai participar sempre, quando nós vamos vivenciar o dia do Senhor no domingo, isso é muito comum e é natural que aconteça. Na missa, você sente aquela força muito grande. Tem gente que às vezes vai comungar na fila e já vai um coração aberto, um coração choroso, um coração abrasador, de tanto que quer ser acolhido por aquele que se dá por inteiro a nós. E quando sai da missa, a gente sente que parece que está flutuando de tanta alegria, de tanta presença de Deus em nós. É isso que Jesus quer que os discípulos eles possam se sentir acolhidos pela força e o poder de Deus no mundo. No mundo. Jesus já quer que os discípulos façam essa experiência da eternidade do mundo. É evidente, é claro que não é. Quando nós formos para Jesus, ninguém mais vai ter como viver como vivemos aqui no mundo. É evidente. As preocupações, todas as nossas atividades são próprias do mundo. Mas Jesus quer que em cima dessa situação, vivendo essa situação, que a gente esteja com Ele, para podermos, mesmo passando pela dificuldade, carregando a cruz a cada dia, você sinta o prazer de vencer, de ir adiante, que é uma das características da demonstração do Espírito Santo no Evangelho de hoje, que Jesus está ensinando aos discípulos. Eu vou voltar para o Pai, e é bom que eu vá, porque eu vou mandar o Espírito Santo, e eu vou mandar o Espírito Santo, e ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, queridos irmãos e irmãs,
Fica muito claro no Evangelho de hoje qual é o maior pecado que Jesus está dizendo aqui no Evangelho que o Espírito Santo irá demonstrar. Pecado porque não acreditaram em mim. Esse é o maior pecado. Porque às vezes nós não acreditamos que podemos sair daquelas situações, que podemos avançar, que podemos realmente fazer acontecer a força e a graça de Deus que está em cada um de nós e que é para acontecer, porque a vontade de Jesus nesse mundo, nos ultrapassando, fazendo participar do novo céu, a nova terra, já aqui. Isso é um mistério, mistério da vida, mistério da fé. E também o julgamento, a justiça vai para o Pai, ele precisa ir para o Pai, e ele vai, e não mais os discípulos o verão, mas estará agindo, estará vivo, ressuscitado, não ver mais fisicamente, mas vai saber que Jesus está ali, o ressuscitado. Estarei convosco até o fim dos tempos. E o julgamento, porque Jesus venceu a morte e o pecado. O julgamento, o chefe deste mundo, já está condenado. Jesus já matou a morte e o pecado. Então, que você entenda esse evangelho maravilhoso, seja feliz, não só você, mas os seus amigos, a sua família e todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.